Para dar início a essa mesa, eu convido a professora Márcia Guiquizian a apresentar a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, parabenizar o Instituto de Química pelos 50 anos, inicialmente, né? E é muito bom ter passado nesse período pelo Instituto de Química, na minha formação. Agradeço, né, em nome do Felipe, o convite feito pela comissão organizadora a participar dessa mesa e apresentar aqui para vocês a minha parte aqui em relação ao tema abordado, tá? Então, o que a explosão em Beirute tem para nos ensinar? Eu vou falar um pouquinho sobre explosivos, prevenção, riscos, compostos químicos, mais brevemente, tá? Meu e-mail, eu pus o meu e-mail pessoal, né, por ter atuado aí, estar atuando em algumas instituições, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro definir explosivos, né? São materiais, substâncias puras ou misturas que causam uma liberação súbita, praticamente instantânea, de gás, calor e pressão, certo? E ruído, né? Acompanhado de ruído, quando sujeito a uma certa quantidade de choque, pressão ou temperatura. Então, vamos iniciar aqui, né? O primeiro que foi desenvolvido foi a pólvora, né? Pela China, o pó preto, que ele pode ser capaz de explodir ao ser incendiado, né? Logo em seguida, na Idade Média, os italianos e alemães perceberam que se adicionassem compostos metálicos à pólvora, produziam chamas coloridas, né? Que até hoje é utilizado em fogos de artifício. Bom, em 1425, a pólvora em pó, ela foi substituída pela pólvora granulada, e isso permaneceu por 500 anos, né? Utilizado em armamento bélico, canhões, bombas, fuzis, pistolas, né? E com a evolução que nós temos aqui, que em 46, o químico alemão Schönbein, ele descobriu a nitrocelulose e que teve a nitração dela, né? São celuloses trinitradas, então a gente vai ver quanto mais nitrogênio ela pode ser mais explosiva. Foi um dos primeiros a ser desenvolvido. Em seguida, o químico italiano, ele desenvolveu a nitroglicerina, que é esse líquido oleoso, tá? Extremamente instável, eu vou falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, tá? É um líquido muito reativo e já causou acidentes, né, na época, também composto aí nitrogenado, né? E em 63 o TNT foi desenvolvido, né, o trinitrotolueno, tá ele aqui, é um pó amarelo, tá? E ele é o mais seguro. Por quê? Porque ele só detona se ele tiver em contato com azida de chumbo e fulminato de mercúrio e em detonações programadas. Então isso é extremamente importante. Ele é muito utilizado atualmente em demolições, né, em construção civil, na mineração. Então, apesar de ser um explosivo, utilizado em guerras e tal, mas ele é muito importante também na área da construção civil. Importante ressaltar que as pessoas confundem TNT com dinamite, são dois compostos totalmente diferentes, tá? E em 67, agora a gente vai falar da dinamite, o Alfred Nobel, ele está aqui, né, o criador do prêmio Nobel, ele desenvolveu a dinamite, né? Por que ele desenvolveu a dinamite? Porque o pai dele tinha uma indústria química, onde produzia explosivos, e teve um acidente muito grave, teve uma explosão com a nitroglicerina, onde o irmão dele, mais novo, veio falecer. E aí ele começou a estudar química e começou a trabalhar com a nitroglicerina, tentando estabilizar em vários outros explosivos. Primeiro que ele desenvolveu foi a dinamite na época, né, composta da seguinte forma: 75% de nitroglicerina e 25% de terra diatomácea, que era rica em silício, né? Então, hoje a dinamite, ela é nitroglicerina com óxido de silício em pó, né? Então, ela teve essa alteração. E a densidade energética dela é 60% maior que trinitrotolueno. Então, há uma diferença entre os dois, apesar que muita gente confunde. Bom, o que ele ainda estudou junto com a nitroglicerina?
a gelatina explosiva, que é essa aqui do canto esquerdo. Né? Uma mistura, olha, de novo, nitroglicerina com colódio. O que é o colódio? Nitrocelulose misturada com álcool e éter. Depois, ele patenteou a balestrite, que é utilizada em projétil de arma de fogo. Nitroglicerina, nitrocelulose e cânfora. De novo, a nitroglicerina. Em 89, ele inventou a pólvora sem fumaça, né? Combinação, de novo, da nitroglicerina, nitrocelulose e solventes e geleia de petróleo. Bom, em 1950, veio o ANFO, abreviação de nitrato de amônio, junto com óleo combustível. Tá? Essa reação ocorre devido à reação de vapor desse óleo com gás que vai se decompondo do nitrato de amônio. Nós temos a composição dela, 94% de nitrato de amônio granulado, né, que vai atuar como oxidante, e 6% de óleo combustível. E esse óleo combustível pode ser diesel, querosene, entre outros. Se for adicionado alumínio em pó, ele acelera esse processo de detonação. E lembrando que há uma diferença entre detonação e deflagração, tá? Detonação, ele tem um alcance maior. Esse alcance maior faz com que se usem altos explosivos. E com isso também não há chama. A deflagração se usa baixos explosivos. E, em geral, ocorre a chama quando tem a deflagração. E o alcance é menor. Bom, qual é a evolução da química orgânica? Teve o desenvolvimento de vários outros, né? Compostos ou não nitrogenados. Então, o RDX e o tretil, tá? Que tem compostos nitrogênios, um é aromático, outro não. Né? O RDX vem sendo substituído aqui pelo tretil, né? E os peróxidos, né? O peróxido aqui, no caso, é o triperóxido de triacetona. Ele é muito conhecido como mãe de Satã. Ele é utilizado pelo grupo islâmico. E ele, qualquer batida, pancada, ele pode ser detonado. Tá? Ele tem uma instabilidade não muito segura. E ele pode ser produzido de forma caseira. Então, por isso que o grupo islâmico tem acesso à produção. O nitropenta, também, ele é muito parecido com o TNT, né? Ele tem um sólido amarelo, né? A formulação dele tem os grupos nitrogenados. Atualmente, ele é usado em explosões nucleares para teste. Tá? Ele é também um alto explosivo, junto com o RDX, são os mais poderosos que são utilizados. E a última classe que a gente vai comentar é esse aziroazida-azida. São 14 átomos de nitrogênio. Tá? São ligações, são muito instáveis. Tanto essa instabilidade, ele não é usado, só é usado para testes, inclusive para tentar estabilizá-los. Bom, riscos e prevenção. Né? O que nós temos que tomar cuidado? Que a gente já viu aqui é controlar as condições, né? Tentando controlar o aumento da temperatura, choque e o atrito. A liberação desses gases tóxicos, que pode ocorrer tanto com os explosivos ou com produtos químicos, é a utilização de EPIs. E lembrando que EPI não te protege de nenhuma explosão, né? E as características físico-químicas. Então, principalmente de compostos químicos, nós temos que conhecer essas características físico-químicas. Né? O estado gasoso, ele é o mais perigoso. Por quê? Ele tem uma alta mobilidade, o risco adicional dele é em relação à cor e odor. Se ele não tiver cor e odor, é pior ainda. A alta taxa de expansão, né? E quanto mais denso, mais perigoso, porque ele fica na nossa camada aqui, na troposfera. Tá? Em áreas confinadas, né? Áreas fechadas, claro que o gás é pior. Né? Os líquidos inflamáveis têm que ter um monitoramento permanente para eliminar a fonte de ignição. Né? Senão, claro, vai ter explosão. Né? E aterramento quando tiver transbordo. Os sólidos inflamáveis, nós temos aí algumas categorias. Os sólidos que no transporte são facilmente combustíveis. Por atrito, pode causar ou contribuir o fogo, requer os mesmos cuidados aí que os líquidos inflamáveis. Aí eu pus um exemplo, nitrato de ureia, enxofre, para conhecimento. Tem ainda os sólidos inflamáveis
sujeitos a aquecimento espontâneo nas condições de transporte ou se aquecem em contato com ar, tá? E aí são capazes de inflamar. Então, sulfeto de sódio anidro, fósforo branco, fósforo amarelo, entre outros. E os sólidos inflamáveis, que quando em contato com a água, isto é, quando molhados, eles são inflamáveis, né? Então, a gente tem o sódio metálico, magnésio, enfim, alguns exemplos aqui, que também podem ser inflamáveis e ser perigosos. E os oxidantes, né? Os oxidantes, eles têm os riscos, eles são extremamente instáveis, são altamente reativos, as reações são muito exotérmicas e há explosão com liberação de fumos tóxicos. E uma das consequências piores é a absorção do calor por outro material e sua ignição. Então, se ele estiver perto de um outro material, ele pode provocar uma cadeia aí de reações, né, de explosão, enfim, e aí pode ter uma detonação com deflagração, né, de outros compostos. Alguns ácidos inorgânicos têm esse poder de explodir, né, principalmente o agente oxidante, se tiver uma concentração superior a 72%, tá? Aí seriam os ácidos nítrico, peracético, entre outros. Bom, como extinguir os agentes oxidantes? Água, né? Você dilui e diminui a temperatura, então esse é um fator. Utilização de areia úmida e serragem, a gente vê em reportagens muita utilização de serragens, né? E espuma de CO2, ela não é eficaz porque vai retirar o oxigênio da atmosfera e isso aí não é necessário em uma explosão, né? Bom, o que eu gosto sempre de afirmar, que produto químico não é sinônimo de morte, né? Tem gente que tem medo de produto químico, ou tem receio de manipular um ácido, né? O que nós temos que fazer é ter conhecimento das propriedades dele, físico-químicas. Saber, né? Nós temos hoje vários aplicativos que vocês podem usar, né? Tanto do explosivo ou de algum produto químico que pode levar à explosão. Então, nós temos vários aplicativos que antes de você manipular, antes de você ir para o laboratório, ou de transportar, armazenar, você tem que conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? E se você conhecer mais sobre ele, você pode ter certeza que você está preparado para o pior, certo? O pior pode vir na sua frente e você vai agir naturalmente porque você está muito preparado, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e estou à disposição depois para as perguntas. Muito obrigada e passo de volta para o Felipe. Muito obrigado, professora, pelas informações. Agora eu gostaria que o professor Luiz apresentasse. Ok, deixa eu ver se vai funcionar. Acho que sim. Estão a ver a minha tela, certo? Sim. Ok. Bom dia. Começo por agradecer à organização pelo convite e dizer bom dia a todos que estão a ouvir, e tanto à professora Márcia como ao professor Basito. E bem, eu vou ter uma perspectiva diferente, vou falar um pouquinho mais de uma perspectiva histórica, unidade de amónio. Ora, espera aí. Começo com este emoji, que é o da fez feliz. Eu descobri ao preparar esta apresentação que eu nunca tinha dito essa palavra no singular, mas o objetivo é simples. Eu queria falar do guano. E é muito curioso, pelo menos para mim, já falei com vários alunos sobre isto, de química, que desconhecem por completo a história do guano, ou sequer a sua existência, sendo que era das principais exportações da América do Sul no meados do século XVIII, século XVIII não, peço desculpa, século XIX, e levou inclusive ao ponto de alguns países entrarem em guerra, os Estados Unidos querem tomar posse de ilhas, etc. Mas bom, o guano basicamente são este grupo de detritos de morcegos e de aves que se vão acumulando ao longo de séculos
particularmente em ilhas ali à beira do Peru e do Chile, e este material é muito rico em nitrogênio. Portanto, ele depois é sacado. Ok, estamos a ver aqui. Professor, o senhor deu uma travada. O senhor poderia repetir? Ixi, caiu. Estás-me a ouvir agora outra vez? Sim. Aqui apareceu-me que o host me tirou o som. Eu vou voltar a projetar. Não faço ideia do que aconteceu. Acho que a sua internet ficou meio de uma. Acho que a culpa, não, a culpa foi minha. Então pronto, a culpa foi minha. Posso então continuar? Pode. Desculpa então. Então, o guano era a principal fonte de nitrogênio no final do século XIX. Os solos agrícolas por todo o mundo, em particular no centro da Europa, estavam a ficar pobres. Tinham depletado, tinham utilizado todo o nitrogênio, estavam a importar estes sacos de estrume ricos em nitrogênio para a Europa. Até que o Fritz Haber, e não é este, mas é este aqui na direita, eu tenho a certeza que eles devem ter baseado no Fritz Haber para fazer esta personagem do James Bond. Era um químico importante na Alemanha e desenvolveu uma reação fundamental, depois chamada de Haber-Bosch, em que se conseguíamos fazer o chamado processo de fixação do nitrogênio. Ou seja, fazíamos reagir nitrogênio atmosférico com hidrogênio e depois tínhamos amoníaco ou amónia, dependendo como querem chamar. E depois esta amónia, portanto, é um nitrogênio que é muito mais reativo e que podia ser utilizado para fazer nitrato de amónio. Também poderia ser utilizado, e de facto foi, para fazer explosivos. Porque o amónio depois podia reagir para fazer ácido nítrico e o ácido nítrico é um dos reagentes fundamentais para fazer nitroglicerina, em conjunto com a glicerina e ácido sulfúrico, e mesmo o próprio nitrato de amónio, como estamos a ver e como vimos em Beirute, é por si só já explosivo. Muitos diziam que esta reação não era possível, inclusive o Nernst, que não gostava muito do Haber, e ele, teimoso, lá se organizou, e ele sabia que não podia fazer a altíssimas temperaturas, porque senão esta molécula à direita desintegrava-se, portanto não era estável. Então ele conseguiu arranjar um compromisso em que eram temperaturas não muito altas, mas altíssimas pressões, e utilizando um catalisador que no início era ósmio ou urânio e depois mais para a frente, devido ao Bosch, passou a ser oxalato de alumínio. A produção de adubos é talvez a principal responsável pelo aumento da população brutal ao longo do século XX. Portanto, este homem, o Sr. Haber, é responsável direto pela existência de muita gente neste mundo. Mas também o Sr. Haber não era bem o pacifista, longe disso, e um dos motivos pelo quais ele estava tão interessado nestas reações era para fazer explosivos. Ele estava à frente do Departamento de Armas Químicas da Alemanha na Primeira Guerra Mundial
e ele supervisionou pessoalmente aqui em Ypres, na Segunda Batalha, na Bélgica, aqui quase já pertinho do mar, a primeira vez que se usaram armas químicas. E ele supervisionou pessoalmente, foi lá, ajudou a colocar, explicou como é que devia ser libertado, e aquilo foi um sucesso estupendo, mataram muita gente e foi um sucesso de tal forma grande e inesperado que os alemães não conseguiram ganhar muito terreno porque ninguém acreditava que aquilo fosse funcionar tão bem. Ele gostava muito de chantaradas, da mesma forma que no dia em que ele conseguiu pela primeira vez produzir algumas gotas de amoníaco, fez uma enorme jantarada em casa com todos os colaboradores, em que, segundo relatos dos próprios, foi muito difícil chegar a casa devido ao grau de álcool que tinham no sangue. Neste mesmo, tanto no dia em que ele matou uma catrafada de ingleses e franceses, também chegou a casa e fez uma jantarada para festejar. A mulher dele, que é esta senhora aqui, a Clara, que era uma química famosa, a primeira mulher a doutorar-se em química em Botswald, peço o meu irmão. Ela não ficou muito contente com isso e nesse mesmo dia à noite suicidou-se com um revólver, um tiro no peito. E o Haber percebeu a asneira que tinha feito e passou a ser um pacifista e inclusive formou uma ONG. Esta parte é brincadeira. Ele nem sequer esperou pelo funeral e foi fazer exatamente a mesma coisa na outra frente. Bom, entretanto, o Sr. Bosch, que gostava mais de dinheiro do que de guerra, pegou no processo do Haber, melhorou-lhe alguns detalhes, nomeadamente o recurso do catalisador, e fez o scale-up, ou seja, queriam que produzir nitrato de amónio em grandes quantidades, ou seja, produzir amoníaco para depois fazer nitrato de amónio e outros tipos de adubos. E desenvolveu aqui um processo, ok? Tem vários detalhes importantes. Eu já falei do catalisador, mas outro detalhe muito importante eram os reatores. E já agora, dou-vos uma pista a vós, químicos. Quando vocês não souberem o que chamar ao vosso becker ou ao vosso local onde vocês estão a fazer a vossa reação, chamem-lhe reator. Reator é onde acontece uma reação, serve para tudo. E os reatores tinham que aguentar altíssimas pressões. Então, montou uma enormíssima fábrica da BASF, que ainda hoje é muito importante. Eu digo ainda hoje, mas ela nem sempre foi BASF. A seguir à Primeira Guerra Mundial e até ao final da Segunda Guerra Mundial, a BASF esteve incorporada em conjunto com outras empresas como a Bayer na IG Farben, e só depois, por imposição dos aliados, é que a empresa foi dividida. E já agora, isso é bastante interessante o facto de eles terem, ao dividir a empresa, eu acho que aumentaram muito a competitividade e a produtividade das próprias empresas. Mas bom, esta era a maior fábrica química na altura. A produção duplicava muito rapidamente, o dinheiro que entrava na conta bancária do Sr. Carl Bosch também. E produziam toneladas e toneladas que depois iam ou por caminho de ferro ou por barco, já que o Reno estava ali ao lado. Isto ficava em Opau, okay? Que é um distrito de uma cidadezinha na fronteira com a França. Ora bem, um dia, a 21 de setembro de 1921, deu-se um acidente curioso. A produção de nitrato de amónio faz o ano todo, mas o seu uso, digamos assim, é mais ou menos sazonal. Utiliza-se sobretudo na primavera e no outono. Então eles acumulam quantidades, enchem os armazéns e depois vão lá e retiram. E foi o que aconteceu.
No verão de 1920, encheram os armazéns, os silos, e depois estavam lá a tentar retirar o nitrato de amónio, colocar em sacas e enviar. Ora, ele, com o tempo, e quando são muitas toneladas, começa a sentir o peso das toneladas em cima, as toneladas estão em baixo, começam a compactar e aquilo parece pedra. Então eles recorriam a picaretas e depois notaram que, se calhar, em vez de picaretas, podiam usar dinamite. Foi começaram a fazer. E agora, esta começa a parte muito curiosa. Como é que alguém se lembrou de usar dinamite para tentar, não é destruir, é tentar separar ou tentar colocar em partículas mais pequenas, ou dividir o nitrato de amónio, que por si só também é explosivo. Então, eles, primeiro, eles não tinham noção que fosse tão explosivo assim. Eles sabiam que era, mas achavam que não era tanto. E outro detalhe, eles achavam que quando a concentração não era acima de 60%, e aqui era o caso, era cerca de 50%, eles achavam que não era explosivo. Contudo, como foi ficando compactado e as condições mudaram, e sim, foi explosivo. Não foi na primeira vez que usaram dinamite, nem na segunda, fizeram várias explosões e um dia, há aqui outro detalhe interessante, que é 2 meses antes tinha acontecido uma explosão muito semelhante, pelo mesmo motivo, utilizando o dinamite e nitrato, para descompactar nitrato de amónio numa cidade do Império Alemão, ou da Alemanha, na atual Polónia, em que morreram 30 pessoas, mas notícias desse acidente ou não chegaram ou não acreditaram no que se tinha passado. E bom, usaram dinamite e tiveram uma surpresa. Morreram cerca de 600 pessoas, tiveram mais de 2.000 feridos. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República foram ao funeral das vítimas, mais de 80% das casas de Opau ficaram inabitáveis e a explosão sentiu-se nos arredores. Num contexto histórico pode-se falar só mais 2 explosões importantes do nitrato de amónio. Uma no porto de Texas. Às vezes esquecemos que Texas também tem mar. Aqui começou a ocorrer um incêndio e foi, de certa forma, semelhante com Beirute, e que levou à explosão, portanto, de uma carga que lá tinham. Novamente, cerca de 600 mortos, mais 5.000, e uma explosão, esta não acidental, mas também muito famosa, o maior atentado terrorista antes do 11 de setembro, nos Estados Unidos, em que o Timothy McVeigh, que tinha uma licença de agricultor, foi purificando nitrato de amónio, em que usou depois contra um edifício do governo dos Estados Unidos. Respondendo apenas à pergunta que foi aqui dada, o que é que nós podemos aprender? Aqui dois... Esta história, eu gosto muito, acho muito interessante a história do Haber, porque provavelmente foi o químico que mais gente salvou ou ajudou a nascer e que mais gente matou. Portanto, a ciência pode ser sempre visto, a ciência é uma ferramenta, pode ser usada para coisas boas ou para coisas menos boas. E eu acho que aqui o acidente de Beirute, e acho que se calhar estamos todos de acordo, não se deu por ignorância, as pessoas sabiam os riscos que corriam, acho que se deu simplesmente por incúria, por falta de profissionalismo, porque alguém aprendeu a carga e se esqueceu. Então não foi falta de conhecimento, dito assim. Bom, era mais ou menos isso. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. Nossa, tiveram muitos acidentes desse tipo, né? Agora eu passo a palavra para o professor Basito para falar sobre os impactos ambientais.
Bom dia, queria agradecer à comissão organizadora pelo gentil convite, é um prazer falar com vocês, agradecer aos outros membros dessa mesa pelas excelentes apresentações. E eu vou fazer aqui uma pequena apresentação focando no acidente de Beirute, para falar um pouquinho sobre os possíveis impactos ambientais que esse tipo de acidente pode ter. Então, essa tragédia no porto de Beirute, ela envolveu 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que explodiram após um incêndio no dia 4 de agosto de 2020. Especialistas em explosivos calcularam que ela teve uma força de explosão equivalente a 1 quiloton, 1.000 toneladas de TNT, né? É preciso olhar com cuidado esse tipo de dado aqui, não comparar com uma explosão nuclear, porque obviamente isso foi uma explosão química de um composto que libera gás rapidamente quando sofre decomposição térmica. Então, esse 1 quiloton não é comparável a uma bomba nuclear de 1 quiloton. O efeito seria muito mais devastador numa bomba nuclear, porque aí você teria radiação e calor envolvidos e o efeito seria muito maior que esse, né? Então, aqui tem uma imagem do porto de Beirute depois da explosão, e é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Dá para a gente ver que o porto foi destruído e o mar formou uma cratera em que o mar invadiu e atingiu os navios que estavam no porto também, assim como os demais armazéns desse porto. Isso é bastante importante do ponto de vista do impacto ambiental, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quais são os impactos ambientais que foram gerados por essa explosão? Teve um imediato, que foi logo que a explosão aconteceu, que é da poluição do ar pelos próprios produtos da explosão. Está aí uma foto dela. Todos viram essa nuvem desse gás marrom, que é dióxido de nitrogênio. Ele é um dos subprodutos formados quando o nitrato de amônio explode. Então, essa poluição do ar, ela foi direta pelos gases gerados na explosão. Vocês imaginam 2.750 toneladas de nitrato de amônio se decompondo, geraram uma enorme quantidade de dióxido de nitrogênio, provavelmente um pouco de amônia também, e esse gás foi espalhado na região da explosão. Essa poluição do ar teve um efeito imediato, ela foi aguda, vamos dizer assim, e provavelmente se dispersou em alguns dias logo após a explosão, por conta de ser uma cidade portuária, ela está sujeita a uma movimentação de ar bastante significativa, então esses gases provavelmente se dispersaram. Um segundo efeito direto da explosão foi a dispersão de material particulado na cidade. A explosão levantou muita poeira, produziu muita poeira. E esse material particulado, principalmente aquele mais fino, abaixo de 10 microns, ele fica em suspensão por longos períodos. Como é uma região em que chove pouco, a deposição úmida que poderia tirar esse material da atmosfera, ela é bastante limitada, então isso é uma fonte de poluição do ar bastante importante que foi gerada pela poluição e provavelmente com efeito muito mais duradouro do que a poluição pelos gases. Teve também um efeito de poluição indireta, que é a produção de ozônio troposférico. Como assim o ozônio troposférico relacionado à explosão de nitrato de amônio? É por conta do dióxido de nitrogênio produzido nessa explosão. Então, a receita, vamos dizer assim, para o ozônio troposférico é composto orgânico volátil com dióxido de nitrogênio e radiação ultravioleta, radiação do Sol, né? Então, a combinação desses componentes gera o ozônio troposférico. Um pouquinho dessa química, não vou falar bem rapidamente. O dióxido de nitrogênio ele sofre fotólise por radiação com comprimento de onda abaixo de 420 nanômetros, produzindo monóxido de nitrogênio e oxigênio singlete. O oxigênio singlete combina com o oxigênio do ar, produzindo ozônio. Isso é um processo em equilíbrio, esse ozônio ele reage novamente com o monóxido de nitrogênio, regenerando o dióxido de nitrogênio. Acontece que qualquer desequilíbrio na concentração dos óxidos de nitrogênio na atmosfera ou a presença de peróxidos inorgânicos ou orgânicos
eles desequilibram essa reação, eles movem o ponto de equilíbrio, na verdade, dessa reação para uma outra situação, porque eles consomem o monóxido de nitrogênio que estaria retirando o ozônio. Então, acumula ozônio troposférico, que é um importante poluente em cidades. Então, provavelmente, nas semanas seguintes ao acidente de Beirute, a cidade teve uma exposição ao ozônio troposférico muito maior do que o normal por conta do aumento dos óxidos de nitrogênio na atmosfera na região da cidade e a presença dos compostos orgânicos voláteis. Outro efeito da explosão que deve ser levado em conta é a contaminação da água pelos produtos da explosão. Então, vocês veem nessa imagem, o porto foi destruído e o mar invadiu a cratera da explosão, e o que a gente pode garantir é que nem todas aquelas 2.750 toneladas de nitrato de amônio explodiram. Alguma coisa daquilo ficou. Então, a gente tem aí alguns pontos que levaram à contaminação da água e provavelmente de aquífero na região. Então, quais foram eles? Os resíduos de nitrato de amônio que não explodiram e que foram espalhados provavelmente por uma grande região, não é só ali na região do porto. E o nitrato, apesar do nitrato de amônio ser essencial para a agricultura, o nitrato é tóxico para seres humanos e animais no modo geral. Então, isso leva à contaminação tanto do mar ali na região, quanto potencialmente de aquíferos, e há uma questão de eutrofização. Ele é um fertilizante, então ele vai promover o surgimento de algas, provavelmente, na região ali onde ele impactou. Existe um outro ponto importantíssimo, que é essa explosão espalhou qualquer outro produto que estava no porto. No caso de Beirute, isso não foi tão importante assim, mas teve um outro acidente importante, com uma explosão anterior de nitrato de amônio, no porto de Tianjin, acho que é Tianjin, eu não sei pronunciar, me desculpe, na China. Curiosamente, também aconteceu no começo de agosto, mas foi em 2015. Foi uma explosão um pouco menor do que a do porto de Beirute, se estimou em 900 toneladas de nitrato de amônio, mas foi uma explosão que aconteceu por causa de um incêndio num terminal de produtos químicos no porto de Tianjin. Então, o impacto dos outros produtos que estavam armazenados no porto foi brutal. A região ficou extremamente contaminada por diversos tipos de compostos tóxicos. Isso, até onde se sabe no porto de Beirute, foi menos importante. Aquilo era importante, o da China era um importante porto industrial e tinha um enorme terminal de armazenamento de produtos químicos. Então, a explosão espalhou tudo aquilo naquela região. Então, houve a contaminação da água e também, vou falar um pouquinho depois, do solo, pelos outros produtos que estavam armazenados no porto. Vocês viram naquela imagem que diversos navios, pelo menos um deles, tombou, outros foram extremamente danificados, então houve o vazamento de combustível desses navios no porto, isso causou também a contaminação da água no local. E combustível de navio, ele é um óleo mais pesado, ele é um contaminante bastante complicado para remediar quando acontece isso. E também a contaminação da água pode ocorrer por deposição seca ou úmida da poeira e material particulado e dos compostos que foram gerados na explosão. Então, todo aquele óxido de nitrogênio na atmosfera, se ocorre chuva posteriormente, ou ele pode sofrer reação e aderir às partículas, isso é depositado e acaba contaminando o solo e posteriormente a água, o aquífero, corpos de água na região. E toda a poeira gerada por essa explosão também, ela se espalhou e quando ela deposita no solo, se há chuva ou se deposita num corpo d'água, ela também vai contaminar a água na região. Então a gente pode ter contaminação por metais, potencialmente amianto e outros materiais. Finalmente, pessoal, só para completar isso, eu quero deixar espaço para as perguntas, eu vou falar pouco na minha apresentação, a contaminação do solo pelos produtos da explosão. Então, aqui tem uma outra imagem dessa explosão, a gente vê houve uma brutal destruição dos prédios na região, então isso transformou o que era o material dos prédios em poeira.
né, e em partículas. E isso foi espalhado, mas também tem a questão do o que fazer com esse material, né, que isso vai gerar uma potencial contaminação. Então, todo esse entulho gerado pela destruição desses prédios tem que ser dado uma destinação adequada, e uma cidade impactada como Beirute vai ter maior dificuldade para isso, né? Então, o solo foi contaminado pelo resíduo do nitrato de amônio que sobrou, pelos outros produtos que estavam no porto, né? Além da água também, o solo é contaminado por isso, pela deposição seca e úmida de poeira, e essa contaminação pode ter atingido uma grande região. A onda de choque vocês devem ter visto na explosão, ela foi uma onda supersônica, né? Então isso dispersou material por uma grande região. E tem uma enorme questão ambiental relacionada, além da remediação disso tudo que eu comentei com vocês, a parte da poluição de ar, ok, ela vai dispersar e o problema está resolvido, mas a contaminação da água e do solo, ela é de longo prazo e vai demandar remediação. Assim como o descarte da enorme quantidade de entulho gerada, que Beirute é uma cidade que pode ter prédios mais antigos, em que, por exemplo, o isolamento térmico ou outros materiais envolviam amianto, então tem essa questão, tem a questão dos metais envolvidos nisso, então esse descarte dessa enorme quantidade de entulho é um problema ambiental grave para ser resolvido lá na cidade. Então, os pontos que eu acho que a gente tem que considerar para qualquer acidente químico, né? O impacto não é só na hora, o impacto é de longo prazo, porque existe a remediação necessária da contaminação que acontece, quer seja do ar, quer seja da água, quer seja do solo, e essa remediação pode ser extremamente difícil e extremamente demorada, extremamente custosa. Então, além daquele efeito imediato de um acidente causado por uma explosão, tem esse efeito de longo prazo dos impactos ambientais que eles geram. Eu peguei o exemplo do Porto de Beirute, mas a gente tem diversos outros. O Tianjin, na China, ainda está sendo remediada a região, porque realmente os produtos foram espalhados e precisou ser feito um enorme estudo para entender o que estava lá, para começar a remediação, né? Então, é um problema complexo e de difícil solução. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação. Eu gostaria de agradecer aos professores pelas apresentações, no geral. A gente recebeu várias perguntas. Acho que a gente já pode começar a rodada de perguntas aqui. A primeira pergunta é assim: o Tiago perguntou, professores, como balancear o risco de acidentes com um composto explosivo com sua importância em algum processo como na agricultura? Até que ponto o risco de acidentes com o composto vale a pena para continuarmos usando? E tem exemplos de compostos que já deixaram de ser usados após um acidente muito sério? Acho que é para os professores em geral, para vocês responderem. Vocês gostariam de responder alguma coisa? Posso voltar? Bom, no caso do nitrato de amônio é bastante simples de definir, né? A gente tem, ele é um importantíssimo insumo agrícola, né? Sem nitrato de amônio, a gente pode dizer que provavelmente não teria a produção de alimentos na escala que a gente tem hoje, né? E ele é explosivo, mas dentro de determinadas condições. O nitrato de amônio é relativamente estável. Ele só se torna explosivo se for submetido a grande temperatura e se ele tiver compactado. Então, desde que sejam observadas as condições de segurança, a chance de um acidente é bem reduzida. Se a gente pensar na quantidade de nitrato de amônio que é manipulado todos os anos, né,
muitas e muitas e muitas toneladas, pessoal, todos os anos. Quantos acidentes que aconteceram com isso, né? Então, o que precisa para esse balanceamento entre risco e benefício é seguir as normas de segurança, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Desde que sejam seguidas as normas de segurança, a maior parte dos insumos utilizados em grande escala na indústria, na agricultura ou pela sociedade no modo geral são seguros. Eu queria só falar um pouquinho também, bem o que o professor Basito comentou, né? E uma parte da apresentação que eu fiz, né, mostrando que há uma diferença de risco e perigo, né? Você pode controlar, né, esse risco tendo o conhecimento prévio do como você deve armazenar, como você deve ter as características, né, fisicoquímicas, saber um pouco mais desse composto, né, a toxidez, como armazenar, enfim. E em relação a explosões, não deve ser descartado nenhum explosivo, né? Se não fossem alguns explosivos, hoje em dia, a gente não teria túneis, nós não teríamos as construções, pontes, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, né? Foi basicamente utilizado vários explosivos para construção. Então, ela tem um lado bom, certo? É só, como o professor Basito disse, né? Se não fosse o nitrato de amônio para a agricultura, né? O que seria da agricultura sem esse benefício? Acho que o problema maior é ter o conhecimento para armazenar de forma segura e, no caso, não foi no Líbano, né? No Porto. Além de armazenar várias toneladas, ficou lá por vários anos esquecido. Substâncias que foram proibidas, talvez se calhar só alguns pesticidas que eram usados na agricultura, não por serem explosivos, mas porque davam mais danos ao ambiente, como por exemplo os da família do DDT. Eu por acaso não me lembro de mais nenhum. Não sei, respondendo à segunda parte da pergunta, não sei se estão a lembrar de algum, mas acho que não. Acho que não há nenhuma substância assim, nenhum adubo que tenha sido depois proibido. Filipe, acho que podes passar à próxima. Tá certo. A Andrea, ela pergunta assim, podemos dizer que falta maior participação de químicos ou profissionais técnicos nas discussões e tomadas de decisão governamentais para que catástrofes como a de Beirute sejam evitadas? Temos como mudar isso? Eu, então. Sim, faltam. Mas isso falta em todo o mundo. E não diria só químicos, falta pessoas técnicas. A maior parte das decisões políticas não são tomadas com suficiente embasamento técnico, quer seja na área da medicina, quer seja na área da química, quer seja por e simplesmente na construção às vezes de estradas ou de pontes. E a única maneira de mudar isso é, olha, votando em quem gosta mais de ouvir opiniões técnicas. E a informação das pessoas no geral. Não temos medo de falar de química a todos. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, por favor. Eu só queria falar que o problema me fugiu agora a resposta, fugiu a pergunta do que foi mesmo, Felipe? Passa de Sobre a novo. falta de químicas nos órgãos governamentais que tomam decisão. Obrigada, professor Basito. A idade é o que faz comigo, né? Bom, em relação eu acho que a fiscalização, acima de tudo, né? Eu acho que em toda a área, né? Falta profissionais químicos competentes, técnicos, como o professor Luiz comentou, em todas as áreas, mas eu acho que é fiscalização, né? Se tivesse uma fiscalização decente, não estaria aquele composto lá armazenado por tanto tempo, naquele calor, né? Beirute já é quente por natureza, eu sei porque meu pai é do Líbano, né? Então é extremamente quente ali.
e ainda armazenado daquela forma e por quanto tempo, né? Vai saber se não estava decomposto, os pacotes, os sacos, não sabemos como ele estava armazenado lá, né? Então, fiscalização. Eu acho que, acima de tudo, os profissionais competentes, como o professor Luiz falou, né, químicos também, mas, acima de tudo, a fiscalização. Eu queria só acrescentar que eu acho que falta educação científica, né? A gente está vivendo um mundo que, pleno século XXI, ainda se acredita em terra plana, ainda se acredita que graves doenças virais não significam nada, ainda se acredita que qualquer produto químico é ruim. Então, a ciência é deixada de lado muitas vezes e quando falta esse tipo de educação na sociedade, isso reflete na classe política, reflete nos tomadores de decisão. Então, acho que é um importante mecanismo para melhorar isso é melhorar a educação científica. Certo. Uma pessoa perguntou o que os órgãos governamentais podem fazer para tentar evitar esse tipo de acidente, como o de Beirute. Acho que já foi respondido nas apresentações de vocês, né? Anterior, né, eu acho. Então, vou passar para a próxima. Peraí. Essa aqui é direcionada para o professor Basito. Você acha que os impactos ambientais causados pelo acidente continuarão a ser observados a longo prazo e talvez em outros locais, visto que os contaminantes se espalharam? Eu acredito que o impacto vai ser apenas regional lá, provavelmente, né? Até porque são compostos de degradação rápida, a princípio, né? Estou falando de um modo geral, mas eles vão perdurar por longos anos na região. A remediação ambiental daquilo tudo e o próprio conserto do estrago vai demandar muito trabalho, muito tempo e muitos recursos ali na região. Tá, só um minutinho aqui. Tá. Uma outra pessoa perguntou assim: o Brasil enviou pele de tilápias para Beirute, uma tecnologia nacional para ajudar o tratamento de feridos no Líbano. A cooperação internacional poderia ajudar não só em atitudes de remediação, mas de prevenção de acidentes químicos? Ela já acontece, né? Existem organismos internacionais, existe uma regulamentação, um exemplo é o sistema GHS, que foi regulamentado, né? Para comunicação e controle de risco de produtos químicos. Então, essa cooperação internacional já acontece. Esse tipo de acidente ele acontece quando os órgãos que estão lá já, que são responsáveis por fiscalização, são responsáveis pelo controle dessa situação, falham, né? Então, já existe esse mecanismo de cooperação internacional e é muito bem estabelecido. Certo. E além das medidas que o governo pode tomar, existe algo que a população consiga fazer para evitar ou diminuir o impacto que é causado por acidentes desse tipo? Eu acredito que como o professor Basito já comentou, eu acredito que é ter mais conhecimento científico, né? A química, ela é confundida, né, com coisas ruins, né? Tudo que é química é ruim, né? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de conhecimento científico, saber que se não fosse a química, nada teria desenvolvido, nós não teríamos o aumento da expectativa de vida. Então, eu acho que falta desse conhecimento, né? Nesse ponto, eu acho que a forma como é conduzido pela população, a falta de conhecimento é muito grande. Então, eles acham que tudo que é ruim tem a ver com a química. Eu acredito que é falta de conhecimento. Tá. E como conscientizar, entrando nesse ponto, como conscientizar as pessoas sobre os perigos do armazenamento errado de substâncias químicas, levando em consideração o ataque que a ciência tem sofrido?
Eu acredito pela educação científica adequada, né? Então, por exemplo, uma das providências em relação a produtos químicos, no modo geral, é divulgar melhor o sistema que existe de comunicação de riscos, o VHS, né? Que é o principal sistema reconhecido internacionalmente para comunicação de perigos e riscos associados a produtos químicos. Então, a gente encontra a simbologia do GHS até em produtos de prateleira de mercado e muitas pessoas não conhecem. Eu participei uma vez de uma entrevista de um jornal, numa situação que tinha acontecido, tinha sido divulgado um vídeo sobre serpentina de carnaval, aquela de latinha que tinha pegado fogo quando jogaram no bolo, né? E com a velhinha, porque tinha um propelente que era inflamável. E aí eu comentei com a repórter sobre o GHS, mostrei que ela tinha o símbolo, etc. Comentei alguns símbolos e ela fez uma coisa bem interessante. Ela pegou os pictogramas do GHS que eu tinha impresso e mostrado para ela, ela levou lá no viaduto do chá e mostrou para as pessoas que estavam passando, perguntando se sabiam, né? Então tem um pictograma que é aquele ponto de exclamação, né? Que significa produto irritante. Ela perguntou ao pessoal, prazo de validade vencido, falou qualquer coisa. Isso que a gente reconhece, né, aquele símbolo de gás pressurizado, que é o cilindro de gás pressurizado, nós que trabalhamos com química conhecemos esse símbolo, a população em comum não. Uma pessoa que passou lá falou para a repórter, era um rolo de macarrão, e parece, me parece. Cabe a nós, né, divulgarmos isso melhor. É nossa tarefa, e desde lá pequenininho, né? Então, desde o ensino fundamental. Eu acho também, complementando, a utilização dos aplicativos, né? Nós temos tantos aplicativos hoje em dia, o pessoal é tanto tecnológico, principalmente o pessoal mais jovem, né? Utilizar também esses aplicativos para conhecer um pouquinho mais do FISP, né? Da ficha aí de cada produto químico. Eu acho que isso ajuda bastante. Certo. Uma outra pessoa perguntou, peraí, vocês acreditam que a cobertura realizada pela mídia do que ocorreu em Beirute e em outros acidentes foi adequada? O que pode melhorar nessa parte? Peraí. É, nessa parte de cobertura da mídia. Eu posso começar? Eu acho que até foi, por acaso. Por acaso até acho que muitos dos artigos nos principais jornais tinham uma boa fundamentação científica. Obviamente, de vez em quando tinha alguns erros ou algumas imprecisões, mas acho que eles tiveram cuidado de ir perguntar por exemplo, muito dos maior parte dos meios de comunicação não tentaram estabelecer logo uma correlação direta com atentado terrorista ou falar de Israel. Acho que, por acaso, foram cuidadosos. Por acaso, acho que sim. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Concordo com o Luiz, eles procuraram profissionais da área, procuraram o Luiz, me procuraram o professor, professores lá na Unicamp, de diversas outras universidades, então eles ouviram o pessoal da área de química para falar, ouviram o pessoal de área de explosivos, de modo geral, acho que a cobertura foi bem feita. Isso mesmo, né? Inclusive, eu também dei uma entrevista em relação para uma rádio, para uma TV, um jornal. Então, acho que essa preocupação que eles tiveram antes de divulgar foi muito importante. Uma outra pessoa perguntou: imagina-se que existam em muitos locais de armazenamento de produtos químicos com riscos em potencial. No caso do Brasil, quais os parâmetros de segurança que devem ser seguidos e qual a chance de acontecer um acidente químico grave? Eu acho que a inadimplência, como aconteceu com o Césio, né? Poderia ser uma delas, né? Em Goiânia, por exemplo, né? Muitas vezes a inadimplência de deixar descartar de forma displicente, né? Como ocorreu também com alguns materiais numa construção
em Mauá, onde foi feito todo um condomínio residencial e depois percebeu-se que toda a água era contaminada pelo solo, né? Por resíduos que estavam no solo. Então, acho que essa negligência do descarte de alguns materiais teria que ser um pouquinho mais a fiscalização, né? Eu acho, e conhecimento, né? Fiscalização, conhecimento, para que isso não ocorresse. E também houve 2 acidentes da Vale que podiam ter sido evitados com maior precauções científicas, certo? Bom, eu confesso que não conheço a situação brasileira muito bem, mas sei que por todo o mundo fora, infelizmente, há muitas situações mesmo possíveis de acidentes como este. Não esqueçamos que o Líbano é um país que infelizmente não está muito bem economicamente, e há vários assim. E quando não se está muito bem economicamente, a segurança às vezes é das primeiras coisas onde se corta. Portanto, sim, isto pode-se passar, coisas do género, ou acidentes diferentes muito facilmente em vários lugares do mundo. Nós temos uma legislação adequada, temos órgãos fiscalizadores. O problema é quando isso é burlado, eu acredito. Existem algumas perspectivas de potenciais acidentes que estão relacionados com a situação em que os órgãos de fiscalização são burlados. Por exemplo, houve uma proliferação de refinarias clandestinas de petróleo. Existe furto de óleo cru ou processado de dutos da Petrobras, né? Isso é um potencial acidente ali esperando para acontecer. Existe o contrabando de agrotóxicos, né? Então, como é que você vai fiscalizar algo que não deveria nem estar entrando no país, né? Então, acho que fiscalização é um ponto importantíssimo. Como a professora Márcia muito bem lembrou, a questão da cadeia de custódia, né, do material, vamos dizer assim, a responsabilidade pelo material. Se a empresa está ativa, a responsabilidade está lá, você tem quem cobrar do que está acontecendo. Mas quando tem uma falência, quando tem alguma coisa assim, a carga fica largada, é o que aconteceu lá em Beirute, né? A carga estava abandonada, ela foi apreendida e esqueceram dela, né? É aí que os problemas surgem. Certo. Deixa-me só acrescentar uma coisa, se lhe importares. Há um livro muito interessante, salvo erro, Factology, do Hans Rosling e infelizmente já morreu, que basicamente ele era um médico de saúde pública e trabalhava com muitos dados estatísticos. E nós temos a tendência de pensar que, e de facto acontece, a maior parte das coisas, por exemplo, à medida que a economia de um país vai melhorando, o número de filhos por mãe diminui, a esperança média aumenta. Portanto, a maior parte das tendências ou diminui ou aumenta, mas há outras que são diferentes, que é uma espécie de pico ou de vales. Por exemplo, o número de cáries não está nos países mais pobres nem nos países mais ricos, está nos países intermédios. Está nos países onde começam a ter dinheiro para comprar açúcar e chocolates, mas ainda não têm dinheiro suficiente para ir ao dentista. O número de acidentes por automóvel também não está nos países mais pobres que não têm automóveis, nem nos países mais ricos. Está exatamente nos países intermédios, porque eles já têm automóvel, mas ainda não investiram em carros mais seguros, em estradas mais seguras. E este tipo de acidentes é exatamente nesse vale que acontece. Portanto, não vai acontecer em países sem indústria química, em países muito pobres, e também não vai ter tendência de acontecer em países muito ricos, onde há indústria química e depois há uma proteção do que se faz. Exatamente a posição do Brasil nessa curva, não sei. Mas digamos, isto tem a ver com o potencial económico do país, mas não é linear com o dinheiro. Há ali um ponto ótimo ou péssimo para a ocorrência deste tipo de acidentes.
E acho que infelizmente o Líbano se encontra um pouco nessa altura. Eu peço desculpa interromper, Filipe. Tudo bem, professor. Aqui a gente ainda tem algumas perguntas. Uma outra pessoa perguntou assim: quais seriam as possíveis medidas de remediação após acidentes graves, como os citados anteriormente, como o professor Luiz comentou na apresentação dele, ou até o professor o Basito, sobre Beirute? Isso vai depender do tipo de contaminante e do tipo de contaminação, claro, né? Então, por exemplo, a contaminação de solo ali no local do acidente, onde espalhou tudo, eventualmente esse solo vai ter que ser tratado de alguma maneira, então, ou recolhido, destinado para um aterro, depende do tipo de contaminante, né? Um aquífero, contaminação por nitrato no aquífero, eventualmente pode ser resolvida se for por metal pesado, desculpa, metal de transição, pode ser um pouquinho mais difícil. Então, depende, isso é muito amplo. É difícil responder de uma maneira genérica, né? Mas, de qualquer modo, toda e qualquer remediação, ela é complicada, ela é cara e ela é custosa e demanda um estudo técnico bastante detalhado para poder ser feita. E como químicos, como podemos contribuir para a conscientização dos nossos círculos de conhecidos da importância do debate sobre esse assunto? Acredito que fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentar divulgar cada vez mais a química, fazermos discussões, tentarmos, por meio das mídias, aparecermos, que antigamente a gente não aparecia. Então, a busca por profissionais, isso está sendo muito importante para a gente divulgar a química, né? E tentar mostrar em todos os aspectos o conhecimento da química, né? Para que as pessoas tenham a noção exata do que é a química, né? Eu acredito que seja isso. Eu acho que, pelo menos aqui, não é o único país, mas eu tenho sentido aqui muito, aqui tem-se politizado tudo, inclusive factos. E eu acho que como químicos, como cientistas, temos de ter esse cuidado. Não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer, mas basicamente um facto científico é um facto, não é uma coisa de esquerda ou de direita ou de centro, é o que é. E às vezes é muito estranho ver discussões dessas, inclusive da pessoal da área da ciência. E acho que talvez é a coisa que devemos, nesta altura do campeonato, ter muito cuidado. É, uma outra pessoa perguntou, além da busca da informação sobre os produtos químicos, da fiscalização governamental, qual a mensagem que esse acidente deixa para a nova geração de químicos que irá se formar e estar no mercado de trabalho futuramente? Eu acredito que uma das principais mensagens que deve ficar é que o conhecimento tem que ser buscado sempre, né? Principalmente em relação a perigos e riscos das substâncias químicas de um modo geral, e que uma substância química ela precisa ser respeitada, mas nunca temida, né? A gente tem aplicações, a gente tem diversas circunstâncias que envolvem substâncias com perigos e riscos associados a esses perigos muito importantes, mas que, como profissionais da área, desde que conhecidos, eles podem ser contornados, né? Então, acho que a principal mensagem que fica é essa: procure estudar sempre, aprender bastante sobre essa questão de perigos e riscos associados com as substâncias químicas e respeite as substâncias químicas.
Tá. E por último, que tipo de contribuição a iniciativa privada por realizar para evitar acidentes químicos? Desculpa, desculpa, é que tem mais perguntas. Que tipo de contribuição a iniciativa privada por realizar para evitar acidentes químicos? Ou cabe apenas ao Estado a prevenção? Então, não cabe apenas ao Estado, não. Até a legislação brasileira estabelece o fabricante é responsável pelo transporte, o uso, fabricação, produção, etc., correto da substância. A gente tem alguns exemplos interessantes no Brasil do que a iniciativa privada pode fazer. Eu cito um deles, da Associação Brasileira das Indústrias Químicas, a ABQUIM. Eles têm o Programa de Atuação Responsável. É um programa de aderência voluntária, né? E as empresas que aderem a esse programa têm uma série de obrigações que elas têm que cumprir em relação à sustentabilidade, a controle de segurança, de processo, enfim. Tem diversas iniciativas que podem ser estabelecidas. A gente vê isso também no caso do transporte. O transporte de cargas perigosas, a empresa tem que ter um plano preparado para o caso de um acidente e a empresa é responsável pela atuação em caso de acidente. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a CETESB supervisiona essa atuação, mas quem tem que fazer a atuação é a própria empresa que está transportando ou que fabricou o produto. Lembrando também que a empresa privada ela é responsável pelo que ela gera, né? O resíduo que ela gera. Então, as indústrias, de uma maneira geral, tratar os efluentes industriais, né? Ter um local apropriado, né? Ter um destino correto para esse resíduo, seja líquido, sólido, né? E não simplesmente ser descartado de uma maneira irregular, né, ao público, né? Ser descartado como está aí o nosso Rio Tietê, além de esgoto doméstico, alguns efluentes domésticos, alguns efluentes aí misturados industriais. Então, ter esse controle maior. Ele é responsável, se ele gera aquele resíduo, ele tem que tratar aquele resíduo. Assim como desde da fabricação, transporte, né? Por isso que tem toda uma legislação, tem as fichas, né? Que as pessoas têm que ter o conhecimento, as fichas de acompanhamento, né? Do produto químico, FISP, né? Ficha de informação do produto químico. Então é muito importante, porque ali vem tudo, né? Tem a toxidez, a temperatura, né? De armazenagem, tudo, né? Todas as informações, manuseio, transporte, né? Certo. E temos mais algumas perguntas. Os cursos de graduação na Química preparam seus profissionais para lidar com esses tipos de acidentes ou é preciso buscar uma especialização para atuar nesses casos? Eu acho que a instituição ela te dá o conhecimento básico, né? Formação e, claro, que um pouco de cada área e cabe ao aluno, ao formando, né? O formado, buscar a sua atualização, né? Dentro da área de atuação dele, né? Ele buscar conhecimento maior, não se estancar, né? Obteve aquele conhecimento, está atuando na indústria, então parou de estudar e pronto, né? Está sempre atualizado, né? Estar sempre estudando, né? Não importa se vá para a indústria, para o ensino, para a pesquisa, né? A pessoa tem que estar sempre atualizada com as informações. Eu acho que os cursos, de um modo geral, tinham uma lacuna, né? Há muitos anos, mas isso cada vez melhorando mais, cada vez sendo tratado com mais atenção a questão da segurança química, né? Não prepara para um acidente desses, porque isso é quem lida com uma quantidade grande desse produto, que vai estar preparado para um acidente desses, mas os cursos estão cada vez mais preocupados com a questão de segurança química. Eu dou o exemplo do nosso, né? Este ano, pela primeira vez, a gente teve para os calouros a introdução de um curso básico de segurança, né, em que a gente falou sobre a parte principal de segurança química,
a gente falou sobre segurança do modo geral, a gente fez exercício de abandono do prédio com eles, a gente teve aula com um bombeiro, né? Então, essa questão da preocupação com a segurança está cada vez mais presente, inclusive no nosso curso. Certo. Uma pessoa perguntou sobre os lixões. Construções feitas por cima dos lixões podem acabar gerando acidentes devido ao acúmulo de metano. O que pode ser feito para evitar que eles ocorram? Pode sim, a gente teve um exemplo em São Paulo, não chegou a criar um acidente, mas criou uma situação grave, aliás, diversos exemplos em São Paulo, inclusive com uma unidade da USP, né, a USP Leste. Ela foi construída em cima de um aterro, tem acúmulo de metano e teve que fazer a instalação de um sistema para extração do gás e a destinação adequada. O Shopping Center Norte, aqui também em São Paulo, na cidade de São Paulo, é outro exemplo, também teve que fazer a mesma coisa. Então, isso é relativamente comum, a solução técnica é bem estabelecida, tem que ser feito o monitoramento, então faz postos de monitoramento em que isso tem que ser monitorado e o gás, se acumula em quantidade suficiente, ele precisa ser coletado e ter a destinação adequada. Inclusive, eu ia comentar que no Shopping Center Norte eles têm as saídas de dutos nas laterais dos estacionamentos, né, para minimizar esse efeito. E também, eu acredito que não construir, né, não ter construções, utilizar para parques, ter uma outra finalidade, né, mais para parques, não para ter uma construção em cima de lixões ou aterros sanitários. Pediram para a professora Márcia uma lista dos aplicativos que a senhora tinha citado sobre, peraí, sobre sobre os acidentes. Peraí, a senhora pode passar a lista para a gente? Então, na realidade, são vários aplicativos. Claro que eu posso passar, tá? Mas todos eles, que inclusive que eu uso, são gratuitos, inclusive de empresas, né? Posso te passar depois, com certeza. Passo para você, você pode divulgar. É muito importante o pessoal ter, além dos jogos, né? Ter também esses aplicativos, né? No celular. Tá. Depois a gente manda pros inscritos também. Tá certo. Então as perguntas terminaram e